Como a gente viu, os discos rígidos têm alguns problemas. Primeiro, velocidade de acesso, ele é muito mais lento do que as memórias internas. E segundo, confiabilidade. Um disco ele armazena todas as suas informações. O que acontece se um disco quebrar é que você vai perder tudo que tem lá, porque as outras memórias internas são voláteis. Ou seja, se você tiver apenas uma cópia dos seus discos no HD e ele se HD quebrar ou apresentar algum defeito, você perde as suas informações. O que foi feito para tentar melhorar isso? Além de a gente poder fazer backups constantemente, existe um sistema que chama RAID. Esses sistemas RAID são fundamentais principalmente para empresas que produzem informações constantemente e em grande quantidade. Esses sistemas RAID, então, o nome vem, né, de Redundant Array of Independent Disks, consiste em a gente juntar vários HDs para fazer com que ou eles fiquem mais rápidos ou eles tenham mais redundância para manter a confiabilidade dos dados. Ou as duas coisas, a gente pode manter tanto confiabilidade quanto aumentar a velocidade. Os RAIDs, então, eles existem em 7 níveis, os níveis de 0 a 6. Não existe uma hierarquia entre os níveis, tá? Basicamente, cada nível ele é um modelo diferente deles. E a gente vai juntar esses discos físicos, então, a gente vai ter mais de um disco, mais de um HD, dois ou mais, e a gente vai juntar eles de maneira com que eles trabalhem como se fosse um só, um disco do ponto de vista do sistema operacional, do ponto de vista lógico. Então o sistema operacional vai ver como se fosse um HD só, você está usando vários em conjunto e não dá para dissociar eles mais, uma vez que eles já estão assim, a não ser que você mude a formatação, etc. E a distribuição dos dados você espalha em todos eles, podendo ter redundância ou velocidade. Aqui está uma pequena visão dos modelos que existem, né? O RAID 0 divide o dado em faixas e distribui pelos HDs. O RAID 1 ele também distribui em faixas e faz uma cópia. O RAID 2 ele já faz uma distribuição bit a bit e tem uns bits de checagem. Depois o RAID 3 faz a mesma coisa, só que só tem um bit de paridade. Depois o RAID 4 ele faz semelhante ao RAID 3, só que em vez de ser por bits é por blocos. O RAID 5 também, só que ele não mantém um HD só para paridade. E o RAID 6 ele é semelhante ao 5, só que tem 2 bits de paridade. A gente vai ver um pouquinho mais de detalhes de cada um deles a seguir, tá? Mas basicamente a ideia é, se você tivesse um HD só, você teria todas as faixas aqui dos dados armazenados em apenas um disco. No RAID 0, você pega essas faixas, você tem lá um software que vai pegar cada uma dessas faixas e espalhar para os discos diferentes. Então, todos os discos vão conter o seu dado e você vai espalhar por todos eles. Essa tabela contém um resumão aqui das informações de cada um dos tipos de RAID. O RAID nível 0, mais conhecido como striping, por só pegar as faixas e jogar nos HDs, ele não é redundante. O que significa? Que ele não tem nenhuma cópia de dados entre HDs. Um dado que é armazenado em uma posição não pode ser encontrado em nenhum outro. Você simplesmente pega os dados e espalha entre os discos. Você precisa de N discos, qualquer número acima de 2 vale, a partir de 2, né? E aqui a gente tem informações interessantes com respeito a vantagens e desvantagens. Os que estão achurados aqui, estão em cinza, eles estão marcados como sendo vantagens em relação aos outros tipos de RAIDs, tá? Então, esse aqui é a grande desvantagem do nível 0. Ele tem uma baixa
confiabilidade. Esse daqui não tem a ver com disponibilidade do disco estar disponível, mas de confiança. Menor, inclusive, que um disco apenas. Porque se você tem 6 discos e um deles quebra, você perde todos os dados. Porque os dados estão distribuídos entre todos os discos, então você não consegue recuperar as informações. Ou seja, a chance de um disco quebrar entre 6 é muito maior do que apenas um disco quebrar. As vantagens desses caras são a vantagem desse nível RAID 0 está na velocidade de escrita e leitura para dados com grandes e pequenos. Quando você pega um dado grande, você divide a velocidade de gravação entre o número de discos, simplesmente assim. Quer dizer, você vai conseguir uma velocidade bem mais rápida do que você ter um disco só. Para dados pequenos, você também tem um certo ganho, porque você pode mandar um dado para cada disco diferente e escrever meio que em paralelo neles também. Então você também consegue um paralelismo de leitura e escrita muito bom nesse daqui. E o grande problema dele realmente é isso, né, a confiabilidade. Para que ele é útil, esse tipo de RAID? Ele pode ser útil, por exemplo, para você armazenar um sistema operacional ou dados que não são críticos para você perder. Se você perder, você simplesmente compra um outro disco e recupera. E também sistemas que não precisam ficar online o tempo todo. Se você tem um servidor web, você não vai jogar aí, obviamente. E se quebrar um disco, você perde o seu serviço. Então esse é o RAID nível 0. O RAID nível 1, ele é o chamado mirroring, né, ou espelhamento. Nesse caso, você precisa de 2N discos a partir de 2 em números pares. Como a gente viu no esqueminha, ele vai simplesmente fazer uma cópia de cada disco. Para cada disco ele tem um clone. O disco 1, se você tiver 6, o disco 1 com o disco 4, o disco 2 com o disco 5, o disco 3 com o disco 6. A confiabilidade de dados é extremamente alta. Por quê? Porque se um disco quebrar, você ainda tem o outro para recuperar. Olha que beleza. Então, qualquer disco que quebre, você consegue recompor. E não só isso, mesmo que se você tiver numa aplicação crítica, você pode manter esse tipo de RAID, porque se um quebrar, você substitui o disco. Se você tiver um mecanismo de recuperação de disco, ele recupera automaticamente nos intervalos das operações, ou enquanto ele vai lendo o disco clone do que quebrou e recupera as informações. Velocidade de leitura e escrita, para a leitura ele é um pouco mais rápido, porque você consegue ler o dado de 2 discos ao mesmo tempo, porque você consegue ler dos 2 conjuntos, tanto do original quanto do clone. Ou seja, dá para fazer 2 operações de leitura ao mesmo tempo, sem interferência de uma na outra. Mas para a escrita não, porque quando você escreve, você tem que escrever em todos os discos, tanto nos originais quanto nos clones. Aí a velocidade vai ser similar do que você tem aqui nesse modelo do Stripe, né? Evidentemente, depende de qual o tamanho desse N. Se esse N for grande, você vai ter leitura e escrita um pouco mais rápida também. Mas a questão é, esse modelo aqui de RAID, ele desperdiça muitos discos, principalmente se você tem um N grande. Normalmente não se usa para N grande. Se você tem dados importantes, talvez seja interessante fazer um RAID com 2 discos. Aí você tem uma cópia dos dois, se um disco quebrar, você ainda tem o outro para recuperar. Aí você tem, agora entrando na próxima categoria de RAIDs, a gente tem o RAID 2 e 3, que são chamados de acesso paralelo. Esses RAIDs aqui, como a gente viu nas figuras, eles mantêm discos separados para fazer a paridade dos discos que a gente usa para manter os dados. Então, nesses modelos paralelos aqui, tanto no 2 quanto no 3,
a gente tem os dados, as faixas, né, as stripes, reduzidas a dados muito pequenos, sejam bytes ou sejam palavras. Nesse caso aqui do RAID nível 2, a gente tem MHDs para NHDs para checagem para NHDs de dados. E aqui a gente tem NHD de dados para 1 de checagem. Esse cara aqui ele usa aquele código de Hamming que a gente viu na aula de memória interna para calcular os bits de checagem. Mesma coisa aqui, só que esse aqui é só usa paridade, faz a paridade. Nos dois casos a gente tem uma confiabilidade bem maior, porque se perder um HD a gente consegue recuperar a partir dos outros, qualquer HD que a gente perca. E em comparação com o de espelhamento é mais barato, porque você não precisa ter o dobro, né? Aqui é um logaritmo que é apenas 1. Quando a gente transfere dados é muito rápido, porque a gente consegue literalmente espalhar os bytes por todos os discos de dados e ir gravando. Ou seja, armazenamento de alta velocidade divide também por N elementos. Similar com o nível 0. Agora, quando a gente usa dados pequenos, não é tão rápido assim, porque o que vai acontecer é que você vai ter que ler todos os dados de todos os discos. A gente tem que ler todos os discos juntos. Então não tem como fazer muitas transações ao mesmo tempo. Aliás, você vai fazer uma de cada vez. E acaba ficando um pouquinho mais rápido que um disco só, mas o ganho de desempenho não é tão grande. E nesse caso aqui, nesses dois, como a gente escreve porções de dados pequenas espalhados por todos os discos, eles funcionam posicionando as cabeças dos discos de mesmo tamanho sobre as mesmas trilhas e setores todo o tempo. Então eles conseguem rodar como se fossem todos juntos. Essa última categoria, então, o acesso independente, são os RAIDs 4, 5 e 6. Nesses tipos de RAID, a vantagem em relação ao anterior é que você não guarda dados pequenos, mas blocos de dados e distribui pelos HDs. A grande vantagem desses caras é que você consegue acessar os HDs independentemente e buscar porções de dados específicas, porções pequenas. Ou seja, você consegue ter os NHDs, de repente, atendendo a N requisições de dados separadamente, cada um deles fazendo uma diferente. Então, você vai ter um acesso de dados maior, uma velocidade maior do que a gente tinha para o acesso paralelo em comparação com os RAIDs 2 e 3, para dados pequenos, né? A velocidade chega a ser semelhante à do RAID 0. Agora, quando a gente vai fazer uma escrita, aí a gente perde um pouco nesses modelos, porque a gente vai ter que guardar em mais de um HD as informações. Nesse caso aqui a gente tem um gargalo. Tem um disco só que são os dados de paridade. Então toda escrita que a gente faz em um disco, não importa qual seja, a gente escreve um bloco. A gente vai escrever o bloco no disco 1, por exemplo, e no disco de paridade. Depois escreve no disco 2 e no de paridade. O disco de paridade vira um gargalo. E é por essa razão que os RAIDs 5 e 6 eles não têm mais o disco de paridade independente. Os blocos de paridade estão distribuídos entre os discos. Aí você tem um ganho de desempenho bem maior do que para o RAID 4 no 5 e no 6. Na prática, o RAID 5 ele ainda perde um pouco mais na escrita porque ele tem que escrever em 3 discos ao mesmo tempo para cada bloco. Os 2 de paridade e mais o disco onde você tem o dado original. Agora, para leitura, eles são absurdamente rápidos, todos eles, né? Então esses dados aqui são interessantes para você usar num servidor de dados, porque você consegue atender N requisições ao mesmo tempo, desde que você não tenha que escrever muito neles, né? Muitas coisas pequenas. E para escrita,
você também tem o mesmo problema para dados grandes, nesses 3 discos aqui. É bem menor do que você teria o tempo de escrita para um disco único, um disco separado. Isso vai demorar muito mais para escrever um dado no RAID do que no apenas um disco. Para leitura, esses 3 RAIDs aqui são muito rápidos. São semelhantes ao zero porque você consegue ler N requisições ao mesmo tempo, né? Ou se for um dado grande, você consegue ir lendo em paralelo os dados dos blocos correspondentes a esse dado grande. A confiabilidade desses 2 RAIDs aqui é muito semelhante aos anteriores, a esses 2 aqui, porque se um disco quebrar, você ainda consegue recuperar. Nesse caso aqui, você tem uma confiabilidade maior ainda, porque você vai ter 2 discos quebrando e você ainda consegue recuperar os seus dados. Você tem 2 paridades. Você tem a paridade dos dados e a paridade dos dados com o outro bit de paridade, né? Então esse tipo de RAID aqui, ele é para aplicações extremamente críticas, né? Você tem 2 discos para checagem. Ele tem uma eficiência semelhante ao do espelhamento, mas a queda na escrita é cerca de 30% do desempenho em relação ao RAID 5. Razoavelmente grande. Número de discos, o melhor, obviamente, é o striping, né? Que usa N. Todos os dados são armazenados, não perde nada. Esses 3 aqui perdem um disco em N para manter os dados ainda com segurança. Qual você vai usar? Então, dependendo da sua aplicação, você tem que ver quais são os prós e contras de cada um dos tipos de RAID e escolher apropriadamente. Eu vou dar um exemplo num laboratório que a gente tem 2 RAIDs utilizando. Um que é não redundante, a gente guardou aqui um sistema operacional para botar a máquina mais rapidamente. E a gente tem também um mirror, que são para os dados de usuário que são fundamentais de pesquisa que a gente não quer perder. Então, um resumão aqui das vantagens e desvantagens e aplicações dos RAIDs. Ó. O RAID 0 ele é ideal para você ganhar desempenho. Ele não tem gasto com cálculo de paridade ou espelhamento, simples e fácil de usar. Desvantagem é que se falhou um disco, você perdeu todo o dado. Aplicações, produção de vídeo, edição de imagem, coisas que são dados que não são fundamentais, né? Que você precisa de muitos dados sendo lidos e escritos rapidamente. O espelhamento, 100% de redundância, ótimo. Então, se você perde um disco, você consegue recuperar qualquer disco. Ele ainda pode ter múltiplos discos para acelerar o desempenho, como no RAID 0, né? E se não for o disco e o seu próprio espelhamento que quebrarem, pode quebrar múltiplos discos sem problema. Desvantagem, ele gasta 100% de dados com espelhamento. Então você tem metade do espaço que você teria. Né? Aplicações para a contabilidade, financeiro, coisas que os dados você não pode perder de maneira alguma. Ou aplicações que você tem que manter no ar o tempo todo. RAID 2. Vantagem que você tem uma transferência extremamente rápida e relativamente simples de implementar. Desvantagem é que você precisa ter ineficiência. Você tem vários discos para manter os bits de checagem. O que pode perder, você vai acabar perdendo muitos discos para isso. Não existe implementação comercial para esse tipo de RAID. RAID 3, vantagens são as mesmas do RAID 2, e a desvantagem é que a implementação do controle é complicada para você dividir os dados em bytes ou elementos muito pequenos. De novo, as aplicações aqui são para coisas que precisam de dados muito rapidamente para editar, para processar.
RAID 4, 5 e 6, eles têm umas vantagens semelhantes, que tem transferência de dados rápida para leitura, e eles têm uma maneira eficiente de manter a confiabilidade. E especialmente o 6 é muito tolerante a falhas, né? Todos eles são bem complexos de implementar e tem dificuldade na hora de escrever, principalmente nesse aqui, né? É o pior para fazer escritas. Esse aqui não tem implementação comercial, porque o RAID 5 simplesmente é melhor que o 4, por distribuir os blocos de paridade. O RAID 5 às vezes é usado para servidores de dados, web, etc. Principalmente para leitura, né? E o RAID 6, ele são missões críticas. Você vai mandar uma nave para Marte, é interessante você ter o RAID 6, que se perder 2 discos, você não vai comprometer a sua missão, né?